Olá, boa tarde, todos bem-vindos à nossa sexta-feira. Hoje começa o inverno. Nós vamos falar do programa de hoje também sobre os problemas todos, né? Gripe, resfriado, tem diferença? Asma, bronquite? E aí a gente fica assim, só tem que ter cuidado com criança, com idosos também? Esse é também um dos assuntos do nosso programa de hoje. E a gente começa sempre com um resuminho daquilo que mais fez barulho. E a gente falava essa semana, inclusive, da Anitta. A Anitta continua fazendo muito barulho. Ela fez uma animada festa, isso foi na última terça-feira, comemorando os bons resultados, né, do seu último álbum. E aí o que tá pegando, né, o que tá se falando muito da Anitta é o seguinte, um biquíni que ela usou avaliado em R$ 1.600. E aí eu te pergunto, o que é que tu tem a ver com isso, se o dinheiro é dela? Não é, Fabi? Bom dia. Boa dia, tarde. boa tarde, Olga. Boa tarde a todos. É verdade, se ela pode pagar, não é verdade? Hã? Se ela pode pagar. Se ela pode pagar, pois é, você, a 1.600 do biquíni, mas o sapato custou mais. R$ 2.000 o sapato e ainda tem um piercing de ouro branco com 53 brilhantes. Pronto, a rainha poderosa. E agora tá com Madonna também, né? Então, sucesso pra Anitta, muitos anos de vida e ela é uma criança ainda, com certeza a gente vai ouvir falar muito do sucesso dela, né? Você tem medo de voar? Eu confesso pra você que o momento melhor é quando o pneuzinho bate na pista, acabou o voo. Ai, é uma delícia, né? Mas a gente precisa porque as distâncias são grandes. E quantas vezes você já pegou turbulência pelo caminho? E aí quando, né, senhoras e senhores passageiros, vamos passar por uma turbulência nesse momento, afivelem bem o cinto, segure tudo e fica, né? Isso aconteceu num voo da companhia búlgara que estava indo de Kosovo para a Suíça. E alguns passageiros tiveram, inclusive, ferimentos. Tem uma comissária que bate com a cabeça, voa, né? Olha só o vídeo. Olha isso, gente. Aí você já pensa que vai morrer, né? Que terror, hein? Deus me livre. Agora o passageiro pode escolher ficar um tempo sem voar, a comissária não, né? Não, comissária não tem jeito. Sai de um, entra no outro. Bom, eles têm X horas para trabalhar, né? Mas olha aí, as máscaras caíram e tal. Foi feio. Nossa. Mas graças a Deus, não aconteceu nada de grave e todo mundo ficou bem no final da história. Agora a gente vai falar sobre essa cirurgia em um feto por má formação congênita. Isso é incrível, né? Inimaginável há alguns anos. O feto ser operado, né, dentro da barriga da mãe. Esse procedimento inédito foi feito no Hospital da Criança e Maternidade, não é fora do Brasil não, foi aqui, em São José do Rio Preto. Os pais, naturalmente, e os médicos comemoraram o sucesso da cirurgia e, após o parto, né, agora podem segurar a filha Maia, feliz da vida. Gente, que impressionante isso, que é a tecnologia cada vez mais, graças a Deus, salvando vidas, né? E Neymar e Nájila não saem de pauta. Acho que a gente vai ouvir falar muito ainda. Segundo o que a gente tem notícias, agora, eu acho que eu já... O Lordelo está aqui comigo hoje. Obrigada, Lordelo, por você ter vindo. Boa tarde. Nosso querido amigo, doutor Segurança, sempre especialista em segurança. Sucesso, programa, celebração, curtir o Operação de Risco, que vai para o ar todos os sábados. 10h15 da noite, logo após o Rede TV News. Muito sucesso. Bom, você sabe de tudo que está acontecendo. Ela está no terceiro ou no quarto, advogado? Ela está no quarto advogado, Nájila. Nós temos muitas informações para atualizar no seu programa, Olga. E a principal novidade é o seguinte, o caso está para terminar. Eu acho que no máximo em 10 dias, a doutora Juliana, que é delegada de defesa da mulher lá de Santo Amaro, ela vai ter oportunidade, ela tem que fazer o quê? O final do inquérito é um relatório, onde ela vai apontar, Neymar tem culpa ou não tem culpa? Porque os inquéritos, eles têm um prazo para acabar. Tem um prazo e ela fez o processo, o inquérito está correndo rápido. Por que é importante correr rápido? Porque trata de uma celebridade mundial. O Neymar não é uma celebridade no Brasil, é no mundo inteiro. O mundo inteiro quer saber o resultado deste inquérito. Agora, uma coisa nós temos que falar. Toda a narrativa de estupro da Nájila, ela não está conseguindo mostrar o que realmente aconteceu.
E eu quero aqui dizer o seguinte, o tablet sumiu, diz que foi furtado. O celular, ela alega também que sumiu. E aí eu te pergunto, Olga, como é que fica isso? Ela alega que tem um vídeo de 7 minutos e ela só mostrou 66 segundos. Isso desde o começo da história, Desde o começo. né? E ela alega que esse vídeo que está no celular e no tablet comprovariam que Neymar teria cometido o suposto estupro. E eu vou te explicar o que ela disse que tem nesse vídeo. O que ela falou? Que ninguém sabe. Você concorda? Você sabe o que é? Eu sei. Então conte pra gente que ele tá curioso. Vamos lá. Ela disse que este vídeo, de mais 6 minutos aproximadamente, mostraria o Neymar consolando-a do problema que eles teriam tido no outro dia. Ela teria se mostrado muito chateada, brava, com o problema do estupro, na visão dela. E nesse vídeo, o Neymar estaria consolando e com as palavras ele estaria confessando. Ou seja, na visão dela, que ela passa para a mídia, seria fundamental ela mostrar. Primeira coisa que eu queria falar para ela. Espera um pouquinho. Aqui é o boletim de ocorrência dos fatos. Olga, esse é o boletim. Ela esteve na delegacia e registrou este boletim. Só que tem um detalhe. Dia 31/5. 31/5. Olga, quando qualquer pessoa, homem ou mulher, vai registrar um boletim, a coisa mais comum do mundo é você chegar para o delegado ou para a delegada com as provas. Olha, eu tenho essa foto, eu tenho esse vídeo, eu tenho esse celular, eu tenho esse tablet. Por quê? Porque você está indo registrar uma ocorrência. E ela não faz isso. Esqueceu, não levou. Ok, a delegada pediu para ela, por favor, me traga este vídeo. E ela começa a protelar. Não entrega, não entrega, não entrega. Aí descobrem o nome dela, ela começa a dar entrevista em vários canais de televisão, e aí surge o primeiro problema. Ela vem à mídia e disse, arrombaram o apartamento onde eu morava e levaram o tablet. Aí já se falou que não arrombaram nada. Aí a polícia foi lá fazer uma perícia, porque se teve arrombamento, você tem que fazer uma perícia na porta, na fechadura. E aí, num programa de televisão, ela, quando estava dando entrevista, ela faz críticas à polícia e coloca em xeque os policiais que estiveram lá fazendo a perícia. E isso foi terrível para ela, porque simplesmente ela fala e não prova. Ela já falou várias vezes que está com muito medo, né? De que distorçam a história. Isso ela já falou algumas vezes. Então, a questão de distorcer uma história, que ela apresenta uma história, porque a vítima de estupro, Olga, deixa eu te explicar. O estupro é um crime ocorrido entre 4 paredes. Geralmente é o estuprador com a vítima e não tem vídeo, não tem nada. Isso. Tem nada. A delegada que apura, ela tem que, através de provas, através de indícios, chegar a uma conclusão de um crime que não tem testemunha e normalmente não tem imagem. E normalmente a polícia consegue mostrar se houve um estupro ou se não houve o estupro. Agora, essa ausência desse telefone dela não está prejudicando ela própria? Não, está prejudicando e muito pelo seguinte, que eu acabei de dizer, Olga, ela não precisaria ter o vídeo, porque normalmente não se tem um vídeo. Mas foi dito que tem. Mas no momento em que ela disse, eu tenho um vídeo de 7 minutos, Provas. e esse vídeo de 7 minutos, eu provo tudo que eu estou dizendo. Aí estamos aguardando o vídeo. Bom, de uma hora para outra, aparece no WhatsApp do Brasil inteiro, todo mundo recebeu, aquele vídeo de 66 segundos. Que aparece ela no quarto do hotel, numa situação em que eu interpretei da seguinte maneira. O Neymar chega no quarto, disposto a ter uma tarde ali de amor, de fazer sexo com ela, e ela joga ele na cama, e ela parte para dar porrada nele. Dizendo que ele tinha deixado ela abandonada lá E ela no dia não fala de anterior. estupro. Não fala. Não Agora, uma coisa que as pessoas estão questionando também, Lordela, é o seguinte. Por que a polícia não pegou ainda o celular do Neymar? Então, Porque vamos não lá. tem necessidade? Não, vamos lá. O que aconteceu? A polícia expede um mandado de busca e apreensão para tentar localizar o celular dela. Não consegue. Tá. Vou te trazer uma notícia daqui a pouquinho. Só para te responder antes a notícia do Neymar. O celular do Neymar está lá no Rio de Janeiro, naquele outro inquérito. Que ele tem outro inquérito no Rio, quando ele publicou no Instagram
aquele vídeo onde ele nega o estupro, mas em seguida ele juntou as fotos do Instagram e aquilo redundou o inquérito policial por divulgar, Certo, para apurar o imagens. crime e divulgar imagens eróticas ou sensuais de uma pessoa que não autorizou. Então, o telefone dele já está com a polícia. Está lá. Ele fez a parte dele, o Neymar fez a parte dele. Aham. Ela tinha que fazer a parte dela e aí a polícia expede o mandado de busca e apreensão para poder ir aonde ela estiver e pegar esse celular. Bom, quando ela soube disso através da mídia, e aí eu quero trazer uma notícia recente, o que aconteceu? Ela volta da Bahia porque ela foi visitar o pai, ficou 3 dias na Bahia. O novo advogado, o quarto advogado é lá de Feira de Santana, que está advogando o pai dela que arrumou. Aí ela volta na delegacia de surpresa. Ela apareceu. E ela falou, ó, tá aqui um celular. Ah. Tá aqui um celular. Ah, não é o celular. Só que o celular não é o celular que ela tinha. É um celular novo. Que tem pouca coisa. Aí a doutora Juliana falou, mas tudo bem, nós vamos analisar esse celular, você está trazendo. Foi apreendido. Mas e o outro celular? Olha, o outro celular... Não sei. Não Perdi. sei. Agora, o advogado está dizendo que quer fazer uma cariação. Vai conseguir? Vamos lá. Explicar primeiro para o público o que é a cariação. Cara a cara, vamos lá, frente a Cariação frente. é você colocar duas pessoas, normalmente é quem acusa e quem está sendo acusado, frente a frente, e o delegado começa a fazer algumas questões um para o outro para ver quem entra em contradição ou não. Só que a cariação, normalmente quem pede é o delegado, quando sente necessidade. Nesse caso, é o advogado dela que deseja uma cariação, mas o delegado não precisa aceitar, se ele entender que não tem motivo nenhum. Porque o Neymar já foi ouvido por quase 4 horas. A Nájila já foi ouvida na Delegacia da Mulher 3 vezes. Se somar o número de horas que a Nájila foi ouvida, já chega a quase 20 horas. Ou seja, tá tudo lá escrito, é óbvio. É um crime onde a Nájila alega, fui estuprada, fui agredida. E o Neymar fala, não aconteceu nada disso. Nós tivemos um sexo consensual e ele diz mais. E eu trouxe para o seu programa o relatório médico que ela fez quando chegou no Brasil. E esse relatório médico, Olga, traz as fotos que ela tirou na época e que ela não apresenta no celular. E aqui fica muito nítida as lesões nas nádegas. Tá vendo, Olga? Aham. São ranhuras, são lesões estranhas até para a gente identificar. E que me dá a impressão, viu, Olga, que são realmente tapas. Isso aqui não dá pra... Porque poderia se dizer assim, será que não foi no imprimir que isso ficou desse jeito? Não. Não. Essas não. ranhuras nas Isso nádegas são lesões. são as lesões aqui, ó. Olha aqui, ó. Essas lesões, Aham. olha aqui, ó. São as lesões que ela mostrou e que ela alega que seria agressões praticadas pelo jogador. Essas fotos é que estavam no celular dela. Não, essas fotos pertencem a um relatório médico particular. Quando ela veio para o Brasil, ela procurou um médico para fazer um Isso, relatório do que fazer ela um tinha. relatório. Só que tem um detalhe, que é muito importante. Eu acabei de dizer que o crime de estupro não tem testemunha, normalmente não tem vídeo. Como é que o delegado ou a delegada vai apurar? É muito importante o exame de corpo de delito para verificar o que nós chamamos de lesões características do estupro. E quais são? São lesões no local onde houve penetração, Olga. Então, se ela eventualmente sofreu um abuso sexual com violência, o estudo médico legal diz que normalmente fica lesões aparentes, tanto na região do órgão sexual feminino, mas também lesões nos braços, que é uma lesão de contenção. Certo. E esse tipo de foto, ela não tem. Não existe. Ela não mostrou. Vamos aguardar que isso ainda vai render muito. Agora você estava me falando da ex-Paquita. Sim. Que admitiu o erro, que quer reconstruir a vida, que realmente admitiu que mentiu. Olga, a Pituchita, que é a ex-Paquita, ela também se envolve num problema, e isso é muito ruim para as mulheres, porque nós tivemos em 2 meses 2 mulheres que fizeram queixa e caíram num descrédito. O pior é a Pituchita. Por quê? Ela acusou o marido de agressão.
foi na delegacia da mulher chorando, foi ouvida. Lá no Rio de Janeiro, a delegada tomou todas as medidas, a justiça entendeu que houve agressão, o marido foi afastado do lar. Isso. Olha o contexto. Só que em seguida, provavelmente o marido, que era o acusado, consegue levantar uma imagem do condomínio onde eles moram, porque ela senta, Olga, numa pilastra, esperando o carro de aplicativo para ir para a delegacia. E aparece ela se machucando. Que sem isso esse marido estaria preso. Ele estaria em maus Com lençóis. certeza. E agora, foi bem recente essa semana, a Pituchita vem a público numa entrevista, admite com todas as letras o erro, diz que vai estar aprendendo com os erros e diz que está passando por um momento difícil, mas está se recuperando. Isso. E o que mais chamou a atenção é que ela alega que com todo esse embaraço, ela perdeu 24 quilos. Então, menino, fiquei assustada com esse... Porque não é brincadeira, você em 2 meses, 24 eu não conheço quilos, regime né, nenhum, só cirurgia bariátrica para você perder, perder uma tudo quantidade. Agora, o Lordelo, pra gente fechar, me traz uma novidade aqui. Eu juro pra você que eu nunca imaginei ler o que eu vou ler aqui e mostrar pra você, meu telespectador. O americano já faz, Os americanos já fazem isso. e o brasileiro vai começar a fazer pelo jeito. Contrato pré-coito consensual. Ok? Então você vai transar com alguém, né? Aí antes, Assina lá, ó. senta numa Declaro mesa. para os devidos fins de direito que manterei relações sexuais de forma consensual, espontânea, livre, de coações com o senhor fulano de tal. Declaro que me comprometo a realizar sexo aqui de todas as formas, que não vem o caso passar para vocês. Vamos lá. Alternâncias, atos carinhosos intensos, sem incorrer em presunção de lesão corporal e tampouco estupro. E na hipótese de prazer recíproco, comprometo-me a repetir os atos tantas vezes quanto forem de interesse de ambos. Aí assina o parceiro, declarante, data e acabou. Gente! Só depois vai pra cama. Não Antes é com o possível um advogado para negócio assinar o desses. papel. Meninos, o que vocês acham disso? Você faria isso? Será que vai dar tempo de assinar esse documento? Mas, enfim, isso aqui com certeza vai correr aí. Já pensou nisso, Fabi? Que absurdo, né? Onde a gente vai? Parar. Onde a gente... Mas você sabe, falando com um amigo a semana passada, ele me falava assim, e não está errado em pensar assim. A gente não sabe mais como abordar uma mulher, porque tudo é assédio. E os homens estão ficando cada vez com mais medo. Sim. Não é difícil, e outra não é, coisa, não é? É fácil de entender mais ou realmente o menos lado de por vocês, aí. homens. É mais ou menos por aí. E eu queria te trazer também uma novidade. Essa semana eu conversei com um jogador de futebol famoso, amigo do Neymar. E ele me disse que essa coisa de convencer uma mulher do Brasil para ir para a Europa, ficar lá 2, 3 dias, é comum. Só que ele alega o seguinte, quando ele faz, a mulher quando chega não vai falar com ele primeiro, fala com o assessor. E a primeira coisa que o assessor fala, antes dela ir para o quarto, falou, me dá o seu celular. Há uma cautela. Me dá o Porque seu as celular. pessoas sabem que o celular, muitas vezes a pessoa quer fazer uma filmar, não para ir na delegacia, mas para depois dizer que esteve com o jogador e ganhar notoriedade. Então deixa o celular lá Então, fora. a gente sabe que está tendo festas aí com jogadores e que a primeira coisa, a mulher revistada e me dá o celular, porque senão o problema pode parar ou num site de fofoca Ou na polícia. ou eventualmente... Mas na agora polícia. tem o contrato pré-coito. Fabinho, o que é isso? Consensual e espontâneo. Obrigadíssimo. Obrigado, por ter Olga. vindo. Parabéns pelo programa. Você também. Adoro. Parabéns pelo sucesso lá Valeu. do nosso Operação de Risco. Sempre é um prazer muito grande ter aqui conosco o Dr. Lordelo, que sempre fala com tanta segurança com relação a essas questões, né, da segurança. Ele, aliás, estava me contando que é chamado em condomínios também para falar, porque condomínios que eram tidos como condomínios seguros já não são tão seguros assim. De ter, as pessoas vão viajar, não tem muro, né? Só tem um muro que cerca o condomínio e aí quando chega de volta da viagem, o estrago já foi feito. Obrigada, Lordelo, mais uma vez.
Agora quem volta ao nosso programa, nossa querida Vandinha, que linda de preto e branco. Boa tarde. Boa tarde. Como você tá? Tô bem. Tudo bem? Tudo Passou bem. bem esses dias, Passei, a semana? super bem. Ai, as pessoas fazendo muita pergunta, querendo saber muita coisa. É, curiosidade, né? Curiosidade. E o astral, como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Tá bem? A gente estava falando aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Neymar. Você separou alguns temas aqui pra gente falar hoje. Aliás, quem quiser fazer pergunta, né, Fabi? Com certeza, manda mensagem pra gente, a gente tá aqui, porque, olha, durante a semana inteira, depois que a Vandinha foi embora, a gente recebeu mensagem, não foi, Olga? Foi. Todo bom. mundo querendo saber como fica a vida amorosa, profissional. É isso, e a vida dos ídolos, por exemplo. Vamos. Ai, olha aqui o que ela trouxe, um rosário. Trouxe o rosário hoje. É. Isso é proteção também? Esse também, isso aqui é de preto velhos. É uma proteção de preto velhos. E você usa na mão, na bolsa? Na mão. É legal. Tem alguns cantores que usam É. também, né? Um Na mão. rosário É, na na mão. mão. Vamos falar da Maísa, que tá explodindo. Maísa. Aí ela deu uma declaração essa semana, né, que o pai não deixa, né, os pais não deixam dormir com o namorado, não. Mas ela é demais, que talento Mas essa olha, menina, né? e se dormisse, ela é tão elevada que eu acho que ela tudo. A Maísa é o tipo de espírito que tudo tem o seu tempo certo, né? É. Eu falo que ela é um espírito muito elevado. A Maísa, na verdade, ela é um espírito que já veio muito resolvido para a vida, né? Então ela não carrega karma nenhum. Ela veio pro Dharma, veio para uma colheita. Tanto que é que traz anos assim de muito brilho, de muito destaque. E o destaque maior ainda em relação a Maísa, o que ocorre? Por ela ter esse brilho, né, interno da espiritualidade, ela carrega a simplicidade da alma. Então a tendência dela é crescer cada vez mais. Só tem que tomar um cuidado. Aos 23 anos de idade, aí é onde ela tem que estar tomando um cuidadinho para não ser lesada, traição, puxadas de tapete. Porque logo aos 23 anos de idade é onde ela vai ter que tomar muito cuidado com os inimigos ocultos. Porque no período do nascimento até agora, ela entra numa estrutura de elevação, de prosperidade, de muito sucesso mesmo. Que isso, a própria alma dela já traz tudo isso. Eu falo que é uma eterna criança, né? Uma criança encantadora. E que aos 23 anos é onde ela vai ter que tomar cuidado com o mundo em si. É excesso de inocência, né? Agora, quando a gente vê as fotos dela, da época ainda do Raul Gil, que coisa incrível essa menina, né? Não, É e um- as tiradas com Silvio É um Santos? gênio, né? Ela nasceu pronta, né? As tiradas com Silvio Santos, até hoje, elas são postadas e viralizam, né? Verdade. Falar em Silvio Santos, o neto de Silvio Santos está com tudo, né? Agora vai pro canal do avô e diz que vai trabalhar, fazer um programa de culinária. Olga, na verdade, é só um caminho que o universo está dando para que ele já esteja se preparando para o caminho do avô. Né? Então, o universo... Ele pode ser o substituto do avô. Ele vai ser o Ele substituto vai. do avô. Porque tem tanta gente que já se candidatou para Sim, ser não. substituto de Silvio Santos. Ele é a pessoa ideal para isso. Carisma, dedicação. Ele tem amor ao público, ao povo, aonde ele ama. Ele é o tipo de espírito que ele se mistura com todo mundo, se diverte com todo mundo. É um verdadeiro paralelo ao Silvio mesmo. Então, isso aí, o universo... Se colocasse ele imediatamente para assumir esse cargo, ele não ia aceitar. Então, ele ia ficar um pouco recuado. Então, o que o universo faz? Está indo pelas bordas até chegar no momento certo. E não é pelo desencarne, não, porque o Silvio vai viver muito, viu? Acaba assumindo com o Silvio em vida mesmo e tendo um Muito. orgulho muito grande desse neto. Esse menino, o Thiago, é talentosíssimo, né? Sim. E ele é o tipo daquele artista completo, né? Ele atua, Exatamente. ele canta, ele Exatamente. dança. Ele é completíssimo, né? Ele faz de tudo um pouco E tem um mesmo. carisma muito forte. E mesmo, Olga, quando não sabe, ele inicia e engrena. Em 15 minutos já aprendeu tudo. Entra numa sabedoria muito grande, que é a inteligência mesmo do avô, né? Maravilha. Você tem pergunta aí, Fabi? Tenho sim, tem uma Vamos lá. pergunta que vem do norte do Brasil, lá de Rondônia. Opa! A Liliana pergunta o seguinte, ela nasceu em 29 de 9 de 1983 e a situação amorosa da vida dela não anda bem. Termina agora em junho. Ah, é? Nesse dia 23 de junho, às 11 horas e 18 minutos, é onde encerra essa carga negativa que ela vem passando. E após essa data, aí ela já começa
a caminhar com bastante leveza, com bastante prosperidade. Porém, é necessário que entre junho e julho ela observe bem o relacionamento. Não mergulhe de cabeça, porque aqui traz algumas armadilhas do destino entre junho e julho. Então, por mais que os caminhos estejam estejam a se abrindo para ela, junho e julho ela vai ter que ter um pouco ainda de cautela. Aí de agosto em diante, Aí vai embora. sim, aí vai embora. Separa mais uma aí, Fabi, dos nossos telespectadores. Vamos falar da seleção brasileira feminina. Feminina. Porque a masculina tá meio feia, né? Depois você fala. Pode falar da feminina. Feminina? Vamos lá. Bom, a seleção feminina, ela não chega a ser campeã, tá, Olga? Não. Não chega. Porém, vai chegar num topo aí muito gostoso de detalhes bons, detalhes positivos, aonde vem bastante técnicas gostosas, mas não chega no ponto da vitória. Porém, vai deixar muitas coisas gostosas registradas pelo fato assim de dinamismo, criatividade, muitas técnicas positivas e aonde transmuta também muitos caminhos para os próximos jogos. Aham. Então, a próxima sim entra como vencedora. Por enquanto Muito ainda bem. não. E a masculina, como fica? A masculina é o mesmo caminho, porém, por incrível que pareça, no nível da espiritualidade, a seleção feminina, ela entra com mais destaque do que a masculina esse ano. Então, a seleção masculina, eles vão ter que estar entrando numa preparação muito grande, de preferência focar mais a energia, porque por mais que eles entraram com a energia em termos de sabedoria, liderança, eles têm que mergulhar um pouquinho mais. Porém, também, infelizmente, não entra como vencedores. Gente... E a masculina acaba deixando também muita crítica, né? Vai ter muito comentário de críticas, vai deixar algumas coisas a desejar, coisa que a feminina até então não vai acontecer. Pergunta daí, Fabi. Pergunta agora do Júlio. Ele diz que nasceu no dia 27 de março de 1979. E ele conta o seguinte, que ele inicia os projetos, começam indo bem, mas depois nada dá certo, inclusive a vida amorosa. O que acontece com o Júlio lá do Ceará? Júlio. O Júlio do Ceará, ele tem uma meba, né, uma carga negativa que vem do pai. Então, de repente, se for em algum oráculo, vai dizer que é macumba ou se é algum trabalho feito. Não é o caso dele, não tem trabalho feito nenhum. O que ocorre com o Júlio é o quê? Ele vem de uma ancestralidade paterna. Então, ele herdou cargas negativas do pai, aonde ele começa mesmo a caminhar, e é 10 passos para frente e 10 para trás, 10 para frente, ou fica nesse período de oscilação. No caso dele, ele teria que fazer alguma terapia mesmo física, né, nem tanto na espiritualidade, para desbloquear essa meba pela qual ele carrega do próprio pai, que impede muitas vezes dele assumir o crescimento e de direcionar a prosperidade financeira e afetiva. Porque esse Odum, né, que chamamos de caminho, ele é negativo. Então, ele tanto prejudica a vida dele, né, como prejudicou a do pai, do avô e do bis. Então, vem de ancestralidades. A gente carrega essa energia de pai e mãe? Muito forte, Olga, muito forte. Às vezes, pior do que uma macumba. Aí, de repente, você vai num templo, é macumba, é trabalho, aí você acaba fazendo trabalho aqui, trabalho ali, para limpar. E o momento ali, a raiz não é o trabalho, e sim karmas de família. Raízes negativas, que é pior que um feitiço. Buscar uma terapia, quem Sim, sabe possa ajudar. A terapia né? ajuda muito, muito. Vamos falar do Pablo Vittar, tá tão sumido ele. Não tá, gente? Sim. Ele, Olga, 2017, né? 2017 a 2018, ele entrou no mundo de expansão, de prosperidade, de muitos caminhos positivos. Então, ele entrou nessa fase toda de merecimento. Porém, no segundo semestre agora, ele vai ter que redobrar as atenções, porque corre um risco muito grande agora em agosto dele ter uma grande queda espiritual e começar a ter as dificuldades da carreira. Então, se ele não acordar um pouco para a vida, centralizar um pouco o mundo da espiritualidade, corre um risco assim de 70% de uma carreira que foi ao 15º andar e descer para o térreo com muita rapidez. Então, ele está no segundo semestre, assim, numa fase de muita avaliação. Muito cuidado, então. Muitos cuidados. O que temos daí do nosso público, Fabi? Temos agora uma pergunta do Diogo. Ele é do dia 8/2 de 82. E ele pergunta o seguinte, como anda a vida profissional e também amorosa? Diogo. Bom, o Diogo, ele é muito talentoso, é muito sistemático, aonde se cobra demais o tempo inteiro. E por ele ser um espírito muito velho, ele entra nessa caminhada de liderança, de prosperidade agora em julho.
Então o Diogo, a partir de julho, Diogo, você não precisa ter medo nenhum. Porque quem está bem na sua centralização espiritual é Oxum, conhecida como Nossa Senhora. Então ela vai estar não só nomeando toda a tua vida espiritual, como também vai estar expandindo a tua vida financeira. Então, de 2019 aos próximos 14 anos, entra aí fases bem produtivas. Só em novembro que você tem que ficar bem atento com uma proposta de trabalho que pode ser um lobo na pele de cordeiro. Então, muito cuidado para não trocar o certo, né, pelo duvidoso. Muito bem. Tata Werneck. Que linda. Que linda, né? Minha Linda filhota. e talentosa. A Tatá, ela é de um brilho muito grande, né, Olga? É uma pessoa muito espontânea. A Tatá teve, nesses 3 últimos anos, dificuldades, conflitos, muitas decepções amorosas, porque a Tatá ela é muito de se doar, de se entregar, e é onde acaba tendo muitas decepções com o decorrer da vida. Porém, nesse segundo semestre, até mesmo com a gestação, ela entra numa fase assim muito talentosa, muito estruturada, que quem rege ela esse tempo inteiro, de julho a julho, é Oxóssi. Então Oxóssi ele vai estar iluminando a vida dela muito grande de julho a julho e trazendo assim toda aquela movimentação, toda aquela prosperidade que ela já tem esse brilho natural. Porém ela começa a tirá-lo de dentro para fora. E com a gestação isso vai favorecer muito para que tudo diante dela venha crescer cada vez mais. Em termos de lado profissional, a Tatá ela passou por uma crise muito difícil, por uma grande turbulência, porém agora, nesses próximos também 9 anos, é onde um ciclo de muita prosperidade para ela. Então, com a chegada da criança e também com esse novo ciclo, ela está numa fase de muito crescimento profissional, dinheiro, sucesso, fama. Maravilha, Deus te abençoe, garota. Perguntas daí, minha querida Fabi. Tem sim, agora a dúvida é da Renata. Ela pergunta o seguinte: ela nasceu no dia 16 de fevereiro de 71 e o esposo dela no dia 18 de janeiro de 74. A dúvida é: eles realmente combinam? É um relacionamento para a vida toda? O que ela precisa fazer realmente para que esse amor dê certo? Não é um relacionamento para a vida toda, porém ela pode optar pelo Dharma. Ela pode escolher o caminho, porque esse relacionamento ela é muito elétrica, dinâmica, criativa. E ele é um espírito que ele também carrega toda aquela inteligência, sabedoria, mas de uma maneira mais lenta. Então, para que esse relacionamento dê certo e possa fluir de uma forma muito produtiva, é necessário que ela doe um pouco, ceda um pouco, pare de cobrar um pouco. Porque como ela cobra demais, por ela ser elétrica, ligada no 520, o parceiro não é. E nem por isso ele vai deixar de ser um parceiro. Então, nesse caso, para que esse relacionamento dê certo, ela teria que um pouco ceder, equilibrar um pouco as energias. Porque, assim, no caso dela, tem tudo para dar certo pelo livre-arbítrio. Não que ele seja alma gêmea, mas tem tudo para fluir, tudo para dar certo. Porém, o que eu vejo de negativo é mais com ela. Porque ela quem é líder, cobra, se cobra e cobra o outro o tempo inteiro também. Então, procurar ser mais flexível, né? Procurar ser mais flexível nesse ponto para que as coisas possam se expandir. Boa sorte para ela. E sim, o equilíbrio, essa é a palavra certa. Pra gente fechar, vamos falar do Belo. Belo que está sendo acusado aí de estelionato novamente na Berlinda, na discussão, sim. né? Olga, eu sempre falo isso, ele é um espírito que esse casamento salvou muito, livrou ele de muitas pendências negativas, de muitas tempestades. Então eu falo que essa esposa dele é um anjo que caiu no caminho dele, que fez com que cortasse muitas cargas negativas. Porém, o Odum do Belo é um Odum, né, um destino que sempre vai ter que estar se refazendo, se policiando. Por quê? A tendência é sempre ele entrar em escândalos desse tipo. Porque ele já vem numa genética de impregnação espiritual. Onde se ele não tiver uma pessoa do lado ali auxiliando, cuidando da espiritualidade dele, ele pode estar sempre escorregando ou tendo esses tipos de perda. E infelizmente eu não vejo o segundo semestre meses favoráveis para ele. Porque de julho a julho eu vejo momentos difíceis, grandes conflitos e grandes turbulências. E do outro lado, né, a esposa em si, atual, que é uma pessoa maravilhosa, ela tem que estar redobrando as atenções. Porque muitos falam assim, ela ganhou na loteria, ela foi uma pessoa de sorte. Não, quem foi uma pessoa de sorte foi o Belo. Porque até então, quem carrega esse nível espiritual, toda aquela força, é ela.
Então ela carrega um valor muito grande que não é dinheiro que pague. Então nesse relacionamento acabou ela mais se doando do que recebendo. Então por mais que ela tenha todo esse tempo, né, esteja todo esse tempo cuidando, zelando, é como se as forças dela já estivessem um pouco acabando. Ela está um pouco escaldada. Então até mesmo pensamentos confusos, negatividades, e o que segura é o amor, porque até então ela ama ele de verdade. Porém, espiritualmente, eu não vejo meses favoráveis. Vandinha Lopes, nossa terapeuta holística, @Vandinha Lopes Oficial. Este é o Instagram de Vandinha, para você que queira acessá-la. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Tenha uma linda tarde. Deus te ilumine. Até. Viu? E hoje você não me escapa não, viu? Ah! É isso, minha gente. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Bem-vinda. Esses Obrigada a microfones ficam se tocando. Pois Paula Celan. Isso. Celan. Ela é pneumologista infantil, mas a gente consegue falar também de adulto, né, Paula? A gente Conseguimos. exatamente hoje, sexta-feira, o dia 21, começa o inverno. Apesar que a gente já teve uns friozão lá pra trás, né? Esse tempo tá meio doido, né? Tá Tem bem um tempo doido. frio, agora esquenta. Exatamente. E aí a gente sempre se pergunta. Aliás, hoje é o Dia Nacional também. Hoje, dia 21, é Dia Nacional de Combate à Asma. A gente nasce asmático? Não, a gente não nasce Adquire. asmático. Adquire a asma. Tem fatores genéticos envolvidos, né? Se o pai é asmático, avô, tio, a pessoa pode herdar esse fator genético, mas ela desenvolve com o passar do tempo. Eu quero já começar tocando o assunto com você sobre vacinas. Porque a Sim. gente tem disponibilidade de vacinas nos postos. E aí as prefeituras fazem campanhas enormes dizendo, para chamar o público, né? Traga seu filho para vacinar, para tudo, né? Inclusive para gripe, e adultos e crianças e tudo mais. E as pessoas não vão. Tem outros postos que falta a vacina e é um problema sério também. Agora, da onde que saiu essa conversa de que vacina faz mal? Não sei de onde saiu, mas... Mas é um horror Não, é um isso, não horror. é? Então, a maior prevenção da gripe é a vacina, né? Não só da gripe, como de todas as doenças, né? Que são preveníveis com a vacina, tem que ser indicada sempre. Principalmente para a gripe, é muito importante vacinar. E para a pneumonia também. Tanto para criança quanto para idoso acima de 60 anos. A gente tem disponíveis vacinas contra pneumonias. E é muito importante que eles tomem. Para a gripe anualmente, porque a vacina da gripe muda Eu todos fiz a os minha anos, vacina né? ontem. Tá atrasada. Antes de ontem, tô atrasada. Quarta-feira. Ih, Olga, foi puxar me a orelha xingue. aí, hein? Não, foi quarta. O importante é fazer antes Hoje é tarde do que sexta, nunca. foi quarta que eu fiz. Menina, atrasadíssimo, já tinha que ter feito. Antes tarde do que nunca, mas é muito importante que começou a campanha, já vacinem, porque a gente já pegou muitos casos de influenza esse ano. E em pessoas não vacinadas, inclusive. Porque a maioria, demora né? 10 dias para Pra começar a fazer efeito, né? sim. O corpo tem que produzir os anticorpos, né? Que a vacina aplica. Então demora esse tempinho mesmo. Você já vacinou? Eu, as crianças, meu marido, todo mundo. Meu sogro pegou influenza A. Viu? E E ele tinha vacinado? e ele é idoso, diabético, foi um quadro que acaba complicando, né? Nossa. Exatamente. Pessoas com comorbidades têm que ser as primeiras a serem vacinadas. Por isso que elas são incluídas na campanha logo no início. E a gente sabe que tem muita gente que não vacinou ainda. Tem muita gente que não vacinou. E agora já está aberto, né? A toda a população. Toda a Então, população. quem tiver interesse tem que ir no posto vacinar mesmo. Tem vacina contra asma? Não. Contra a asma, Não. não. Contra bronquite? Não, também não. Não. Na verdade, a bronquite é um quadro agudo, com tosse, chiado, pontual. Ela pode durar até de 1 a 3 semanas. Agora, já a asma é um quadro crônico. A pessoa tem esse episódio de tosse, chiado, desconforto para respirar, sensação de aperto no peito, por diversas ocasiões, né? Em vários períodos do ano e que piora no inverno. E essa asma é crônica, esse quadro crônico. Mas tem que tratar. Tem que tratar. Tem controle, né? Tem controle. A gente sempre se pergunta, gripe, resfriado, é tudo a mesma coisa? Na verdade, assim, os sintomas iniciais podem ser os mesmos, mas a gripe tem um desconforto maior. Então, começa com tosse, coriza, pode dar um mal-estar, febre. Na gripe, geralmente, a febre é mais alta. A gripe, geralmente, é influenza, né? A febre é mais alta, acima de 38,5, e a pessoa tem um mal-estar, aquele mal-estar de ficar na cama. O resfriado, já aquela febrinha mais baixa, passa nos 2 a 3 primeiros dias. Tem uma tosse, tem uma coriza, mas mais branda do que o resfriado.
Os dois são causados por vírus, né? Então não tem antibiótico para tratar, é sintomático, inalação, lavar o nariz. Mas se for a gripe, a gente tem os antivirais, né? Que combatem a influenza. E como que você analisa essa questão da automedicação, né? Porque a pessoa começou a se sentir mal, a coriza e tal, aí vai para a farmácia, né? E chega lá e se entope de remédio. Daí, às vezes, começa a piorar, depois de um Exatamente. quadro bastante crítico, daí vai para o médico. E tapa só com a peneira, né? Porque Já gastou um monte, não resolveu nada. nunca é ideal ir na farmácia. Tem que ir no hospital, tem que procurar o médico mesmo. Nessa época do ano aumenta a procura, porque os vírus estão circulando por aí. E a pessoa tem que procurar o médico para tomar a medicação certa, né? Até para diferenciar se é uma gripe, se é um resfriado, se está evoluindo para uma pneumonia, alguma coisa mais séria, O né? grave aí é uma pneumonia, né? Sim. Grave é uma pneumonia e aumenta muito a incidência nessa época do ano, né? Agora, a pneumonia em si já dá um desconforto para respirar maior, uma febre persistente, falta de ar, tem uma tosse mais prolongada, um quadro mais típico. A ausculta é diferente, por isso que é importante o médico examinar, né? A ausculta da pneumonia é diferente da gripe resfriada. Esses umidificadores para colocar no quarto, isso é bom? Eu gosto. Nesse tempo seco, eu acho que é muito importante ter um umidificador no quarto. Só que não é legal deixar o quarto fechado, tudo fechado e um umidificador, porque aí pode dar mofo, bolor. Então, o ideal é deixar sempre a porta aberta. Ventilação. Né? Isso, exatamente, para ter uma ventilação adequada. A mesma coisa para os aquecedores, se for usar no inverno, né? Certo. Fabi, diga lá. Olha só, pergunta da Bárbara aqui de São Paulo. Ela fala assim, que sempre que vai ao pronto-socorro, né, quando tá com o filho gripado, a médica fala, já passou 3 dias da febre? Tem que esperar realmente esses 3 dias ou não? A criança teve uma febre mais alta, ela já corre pro pronto-socorro. Então, assim, os processos virais podem dar febre mesmo nos primeiros 3 dias. Só que a característica dos processos virais é começar até com uma febre um pouco mais alta e aumentando o intervalo com o decorrer do tempo e diminuindo a temperatura. Mas se já começa com uma febre alta, 39, 39,5, apesar acima de 38,5, eu já acho que deve procurar o hospital. Não esperar. Não esperar, porque tem que ver mesmo o que está acontecendo. Agora, se é uma febre baixinha, a criança está em bom estado geral, está comendo, aí dá para esperar os 3 dias mesmo até para procurar o auxílio médico, né? É verdade que se der banho frio na criança, mergulhar em uma banheira fria, com água fria, isso vai ajudar? Ou então fazer compressa gelada no pé, quente na cabeça, vai ajudar a baixar a febre? Ajuda a baixar a febre, mas o ideal é que não seja aquela banheira fria, porque também dá o choque térmico. Então você pode dar um banho pro morno pro frio, mas não aquele banho gelado, para não dar esse choque térmico. As compressinhas, sim. Pode colocar nas axilas, até na testa, mas é a mesma coisa. Não ser gelada, né? Ser do morno pro frio. É porque é um choque, né? É um choque O corpo térmico. tá ali com Para 38, ajudar a 39. baixar, mas quente não vai ajudar, tem que ser mais pro frio mesmo. O que acontece com uma criança quando tem uma febre alta e convulsiona? Então, a convulsão pode ser pela febre, mas o problema da convulsão febril é a velocidade com que a febre sobe. Então, a criança pode estar ali com 37,7, subir de repente para 38,5 se ela já tiver uma predisponibilidade de convulsionar. E a convulsão febril ela é benigna na maioria dos casos, principalmente até os 5 anos de idade. E geralmente Por tem que um que é antecedente. benigna? É benigna porque não necessariamente precisa tomar anticonvulsivante para prevenir essa convulsão. Com antitérmico já passa. As crianças que têm propensão a convulsionar, geralmente têm um histórico na família, de alguém que já teve convulsão e vigência de febre. E a gente recomenda assim, deu 37,5 de temperatura, já medica. Porque se deu 37,5, a chance da febre subir é muito alta, né? E se da ela teve criança uma vez, vai ter convulsionar. sempre? Pode ter até os 5 anos de idade. Até Em os geral, até os 5 anos de idade pode ter. E aí tem que ficar atento, né? Tem que ficar sempre de olho. Isso, mas ficar de medica olho. já. Febre subiu demais, cuidado com a convulsão. Estamos de volta, mais uns minutinhos de programa aqui com a doutora Paula Celan. Ela é pneumologista infantil, mas também estamos falando aqui sobre os adultos. E o nosso telespectador fazendo perguntas, né, Fabi? E a dúvida justamente é sobre os idosos, né? Quando que realmente é um sinal de alerta com relação ao idoso? A dúvida é da Maria, ela tem um pai com 79 anos e ela fala assim que ele não apresenta febre, mas ela sente o peito realmente cheio. Já é preocupante? Ainda mais com a idade dele, e se ele tiver alguma comorbidade, sim, ela tem que levar ele para examinar, né? Até porque conta da idade, se ele tiver com o peito cheio, ela perceber que está com desconforto para respirar, que está muito congesto, tem que levar sim. Essas inalações que se fazem,
vai lá na farmácia, compra, faz em casa. É bom ter isso em casa? A inalação com soro, sim. A gente sempre fala, começou a estar congestionado, pode fazer uma inalação com soro. Agora, colocar algum medicamento só com orientação médica mesmo. Não se automedicar, porque cada medicamento que vai na inalação é para uma coisa específica. Pode acelerar o Pra não coração, misturar. não é? Sim, Aquele tem Pode, alguns que você que tem coloca no inalador. esse efeito colateral, então tem a dose certa, né? Às vezes vai se automedicar, coloca a dose errada. Por que quando se está com gripe, um resfriado forte, enfim, às vezes fica surdo? Um ouvido, às vezes os dois ficam tapados. Fica tapado mesmo, né? Porque congestiona toda a parte do seio maxilar, pode ser os seios da face, né? Sim. E aqui a parte Que tudo superior, tem ligação. Pode entupir o canal, tem toda ligação, sim. Inclusive as otites, elas são mais frequentes nessa época do ano por conta dos vírus que atingem a via respiratória superior. E aí pode entrar em contato com o canal do ouvido e dar as infecções no ouvido mesmo, que são as otites médio-agudas. E há criança. casos de que a secreção, aquela secreção que geralmente sai pelo nariz, sai até pelo ouvido. Que preocupação a pessoa deve ter com isso? Elas podem, geralmente vai dar um sintoma, né? Da dor de ouvido Sim, mesmo. vai ter dor. Tem crianças que têm até vômito, dá febre, aí a gente tem que examinar, tem que levar o médico para examinar, porque tem uma alteração específica quando a gente examina, Aham. que dá otite, né? E aí pode ser causada por vírus ou por bactéria. Tem alguns casos que é necessário antibiótico ou não. Que precaução a gente precisa ter? O que a gente precisa ter em mente nessa época que a temperatura vai cair, às vezes vem com bastante umidade ou muito seco, como está agora. O que a gente precisa ter mais atenção? Então, se hidratar bastante. No verão a gente bebe muito líquido, no inverno No esquece inverno, um não. pouco, então tem que se hidratar bastante, até para manter as vias aéreas também hidratadas. Eu gosto sempre de orientar a lavar o nariz com soro fisiológico, eu acho que é muito importante. Isso ajuda a diminuir a replicação viral, tanto para criança quanto para adulto, ainda mais para idoso, diariamente, principalmente após o banho e depois que voltar da rua também. No inverno também, a gente frequenta os lugares são aglomerados e são muito fechados. E isso favorece a replicação e a transmissão de vírus. Em casa também a gente tem que manter a casa sempre aberta e ventilada durante o dia, porque também a gente tem mania de manter os ambientes fechados e aí pode proliferar mais ácaro, juntar mais poeira. E isso favorece também a piora da congestão nasal. A gente tem um problema também que é a sala de aula, né? Tudo bem todo que nós mundo temos doente. férias aí agora e tal, mas é um problema sério. Então, se a criança não está bem, não deve mande ir. à escola. Não mande a É escola. aconselhável não ir. Exatamente, até para o cuidado da criança, né, para a criança conseguir se recuperar melhor, quanto para a propagação dos vírus, porque naquele ambiente fechado elas acabam pegando uma da outra, não tem jeito, né? Mas os professores, eles sabem também disso, né? De que precisa manter mais arejado. Sabe? Né? Teria que ter essa prática na sala de aula, né? De ser tudo bem ventilado, né? Com certeza, bem ventilado e isso ajuda, né, a não replicar tantos vírus. Se lá. em casa a gente precisa manter o ambiente arejado, que são poucas pessoas, né? Inclusive, ônibus, né? Quem usa o transporte coletivo, ônibus, trem. Você tem uma aglomeração de pessoas e as pessoas espirram, né? Às vezes levam a mão, né? E depois Encosta nas segura. mãos. Ali tá cheio de vírus. Cheio de vírus. Por isso que é importante o álcool gel na bolsa, principalmente para quem tem criança em casa, né? Tem que manter sempre as mãos limpas, lavar com frequência, usar álcool gel mesmo, que aquilo ajuda mesmo a matar os vírus, as bactérias. É uma coisa tão importante. simples de Tão ter na simples. bolsa, Agora né? é pequenininho, vende de qualquer lugar. E uma das coisas também chatas quando a gente está com gripe é a falta de apetite. Você sabe que você tem que se alimentar, Sim. né? Mais líquidos. Uma alimentação adequada é uma boa forma de prevenir qualquer doença, né? Então, manter uma alimentação boa com frutas, legumes, verduras, além de beber bastante líquido, que a gente falou, e também o sono, ter uma noite de sono adequada, que a gente quase não faz, né? Dorme pouco, dá pouca atenção para o sono, mas é uma das coisas que ajuda a melhorar a imunidade. Muito bem. Doutora Paula, o Instagram dela, DR de doutora, Paula Pediatra. @ tá lá na tela, para você que queira fazer contato com ela. Muitíssimo obrigada por Obrigada a você você. ter vindo, tá? Obrigada pela- Um bom final de semana aí. Bom. E um bom inverno para você Pra também. todos nós, né? É isso, né, gente? Hoje, começando o inverno. Como será o nosso inverno? E aí a gente... Meu Deus, já chegamos no inverno. Chegamos já no meio do ano. Passou rápido, né? Como passou? Bom, eu não vi passar. Não creio que hoje a gente já está no dia 21. E quando a gente vira o dia 20 do mês,
você já diz, acabou, né? Que mais 9 dias, 10 dias? Acabou. Um grande beijo para todos vocês. Muitíssimo obrigada pela companhia. Eu volto segunda-feira ao meio-dia. Tô aqui esperando você. Fiquem com Deus.